Estamos aqui para mais uma aula 25, a história de Israel. Mas antes vamos pedir a nosso querido Deus que nos abençoe e nos guarde e nos envie seu Santo Espírito para termos compreensão e entendimento sobre a sua palavra. Amém? Nós já vimos que o povo de Israel teve origem com Abraão, que foi chamado por Deus para ir para uma terra distante de Ur, sua cidade natal. Ali Deus o abençoaria e faria uma grande nação a partir dele. Abraão e Sara tiveram um filho, Isaque, que casou com Rebeca. Eles tiveram 2 gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho, mas Jacó acabou se tornando o responsável em continuar a promessa dada a seu avô Abraão. Depois de enganar seu irmão e ter que fugir para a Mesopotâmia, na casa de seu tio Labão, Jacó conheceu e se apaixonou por Raquel. Trabalhou para seu tio por 7 anos para casar com ela. Mas Labão o enganou, fazendo-o casar com Lia, irmã de Raquel. Depois, trabalhou mais 7 anos para poder casar com sua querida Raquel. Jacó teve 12 filhos e um deles, José, foi vendido como escravo pelos seus irmãos e acabou tornando-se governador do Egito, levando sua família para aquele país. Após 430 anos, o povo hebreu já era numeroso, mas escravo, e sofria maus tratos. Deus ouviu o clamor do seu povo e chamou Moisés, enviando-o como libertador do seu povo. Uma luta de forças entre Deus e o faraó iniciou e depois de 10 pragas, o faraó reconheceu o poder de Deus e permitiu a saída do povo do Egito, que atravessou o Mar Vermelho e foi para a terra prometida, Canaã. Devido à desobediência do povo, murmurando contra Deus e Moisés, a viagem foi muito mais longa, e daquele grupo inicial, apenas as crianças que nasceram e Josué e Caleb entraram em Canaã. Depois de muitos anos caminhando pelo deserto, Moisés veio à terra prometida, mas não pôde entrar, devido a um incidente que irritou a Deus. Moisés passa a liderança do povo para Josué e depois morre e é enterrado às margens do rio Jordão. Da entrada em Canaã até o exílio. Jericó foi só a primeira cidade a ser tomada. O povo de Israel precisou conquistar a terra prometida, ou seja, era preciso lutar contra outros povos que habitavam naquela terra e expulsá-los. Foram várias batalhas. Em todas elas, Deus ajudou e tomou a frente nas guerras, dando vitória ao povo de Israel. Josué foi um líder muito importante nesse tempo. Ele conseguiu que todas as 12 tribos de Israel tivessem um lugar, uma boa terra para plantar e viver. E assim, Deus cumpriu a sua promessa. Deus tirou todos os povos da terra de Canaã e deu esta terra ao povo Israel. O período dos juízes. Quando Josué morreu, ninguém assumiu a liderança do povo. Cada uma das 12 tribos cuidava de si mesma. Nesse período, entre 1200 e 1020 a.C., reinou uma democracia tribal, onde as tribos eram dirigidas por chefes que tinham cargo vitalício, juízes menores, e em momentos de grandes dificuldades surgiam chefes carismáticos, os juízes maiores, que uniam e lideravam as tribos na luta contra os inimigos. As murmurações do deserto trocaram de nome. Agora o povo com frequência se esquecia de Deus e não fazia a sua vontade. Pior do que isso, muitas vezes o povo de Israel adorava deuses dos povos da terra de Canaã. Sempre que isso acontecia, Deus permitia que outros povos fizessem guerra contra Israel e dominassem o povo de Deus. O primeiro juiz foi Otoniel, o qual libertou os israelitas do rei Cusã-Risataim. Após a morte de Otoniel, os israelitas novamente afastaram-se dos mandamentos de Deus e foram dominados pelos moabitas. Novamente é levantado um juiz, Eude, que livra o povo de seus opressores. O último juiz de Israel, mencionado no livro de Juízes, foi Sansão, o qual possuía uma força excepcional e teria liderado o povo contra os filisteus, mas foi traído por Dalila,
ao lhe revelar que perderia sua força se cortassem seus cabelos. Só os recuperou depois de se arrepender e acabou morrendo ao destruir o palácio onde estava preso. Após Sansão, houve também como juiz o profeta Samuel, 1 Samuel, versículo 1, versículo 7. Fechando assim o ciclo dos juízes sobre Israel. Os juízes eram pessoas especiais que Deus sempre de novo levantava para libertar Israel. Entre elas se destacaram pela sua fé em Deus Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Gideão foi um grande líder levantado por Deus para defender o seu povo. Era um homem temente a Deus. Cronologicamente, podemos mencionar os seguintes líderes que teriam julgado Israel: Moisés, da tribo de Levi; Josué, da tribo de Efraim; Otoniel, tribo de Judá; Eude, tribo de Benjamim; Sangar, desconhecida a origem; Débora, da tribo de Efraim; Gideão, da tribo de Manassés; Tola, da tribo de Issacar; Jair, da tribo de Manassés; Jefté, da tribo de Manassés; Ibsã, da tribo de Judá ou Zebulon; Elon, da tribo de Zebulon; Abdom, da tribo de Efraim; Sansão, da tribo de Dan; e Samuel, da tribo de Efraim. Samuel, sacerdote e líder. Na cidade de Siló havia um sacerdote chamado Eli. Ele tinha 2 filhos maus que não amavam a Deus e exploravam o povo que vinha adorar a Deus e fazer sacrifícios. Por isso, Deus os rejeitou e não permitiu que eles fossem sacerdote no lugar de seu pai. Havia uma mulher chamada Ana. Ela não podia ter filhos. Ana orou com lágrimas a Deus, pedindo que ele lhe desse um filho. E Deus deu o filho a Ana. Ela chamou o menino de Samuel. Conforme a promessa que Ana fez a Deus, ela levou Samuel para ser criado por Eli, no templo do Senhor. Samuel cresceu e se tornou um homem correto diante de Deus. E Deus fez de Samuel assumisse o lugar de Eli como sacerdote em Siló. Samuel se tornou um grande sacerdote e um grande líder entre o povo de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel. O povo de Israel percebeu que todos os povos à sua volta tinham reis para governar o povo e comandar o povo nas guerras. Israel também quis ter um rei. Foram pedir ao sacerdote Samuel para ele apontar um rei para Israel. Samuel e Deus não gostaram da ideia, mas mesmo assim, Deus apontou um homem para ser rei para Israel. Seu nome era Saul, um homem jovem, bonito, alto e forte. No início, Saul fez um bom reinado, venceu várias guerras, mas depois Saul ficou orgulhoso e não obedeceu mais a Deus. E Deus tirou o seu espírito de Saul e passou a ser atormentado por um espírito mau. Saul tinha um pouco de paz quando Davi ia tocar hinos para ele, mas depois que Davi derrotou o gigante Golias e o povo de Israel começou a compará-lo com o rei, Saul ficou com ciúmes de Davi e decidiu matá-lo. Saul queria ser rei do seu próprio jeito, e Deus não se agradou disso. Por isso, Deus resolveu tirar o reinado de Saul e dar a outro. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus ordenou que Samuel abençoasse um novo rei para Israel. Deus apontou um jovem que não tinha as mesmas características de Saul. Davi não era bonito, nem grande, nem forte, mas Davi tinha algo que Saul não tinha. Davi tinha um coração humilde e obediente, assim como Deus queria. Davi se tornou o mais famoso rei de Israel. Ele venceu Golias, o gigante, venceu a fúria e a loucura de Saul, seu antecessor e sogro, venceu várias guerras, até as armadilhas feitas pelo seu próprio filho Absalão. Davi fez crescer os domínios e o povo de Israel. Uma grande coisa que Davi fez foi fundar a cidade de Jerusalém como capital do seu reino. Davi também era um homem de oração. No livro de Salmos encontramos várias orações que Davi fez em vários momentos de sua vida. Davi também cometeu pecados. Ele cometeu adultério com Betseba e matou o marido dela. Mas Davi se arrependeu e casou com Betseba. E teve com ela um filho chamado Salomão. Foi retratado como um rei bondoso, embora dotado de alguns defeitos, bem como um guerreiro, músico,
e poeta talentoso que recebe tradicionalmente crédito por alguns salmos presentes no livro de Salmos. Salomão, o sábio. Davi teve vários filhos, mas o escolhido para ser rei depois de sua morte foi o filho de Betseba, Salomão. Salomão era ainda bastante jovem quando teve que assumir o trono de seu pai. Um dia Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "O que você quer que eu lhe dê?" Salomão respondeu: "Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal." Deus se agradou do pedido de Salomão e lhe deu sabedoria e ainda muitas riquezas. Salomão ficou muito famoso como o rei mais sábio de Israel. O livro de Provérbios é atribuído a ele. Salomão também foi muito rico. Seu erro foi casar-se com várias mulheres de outros povos, fazendo alianças com povos que Deus não aprovava. Usou a riqueza mais a favor de si mesmo do que do próprio povo. Roboão e a divisão das 12 tribos de Israel. Dos filhos de Salomão, Roboão foi o escolhido para assumir o lugar de seu pai depois de sua morte. Ele não quis ser sábio como o pai Salomão. Pelo contrário, foi um rei mais conhecido por sua ignorância. Quando as tribos do norte pediram para ele baixar os impostos, Roboão não quis ouvir os conselhos dos sábios. Ele não baixou os impostos e as 10 tribos do norte decidiram se separar e não mais se submeter ao reinado de Roboão. Foi assim que aconteceu a divisão das 12 tribos de Israel em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Israel e o reino do sul conhecido como Judá. Roboão permaneceu sendo rei sobre as 2 tribos do sul, Judá. As 10 tribos do norte, Israel, escolheu um novo rei para si, Jeroboão. Outros reis. A partir da divisão dos reinos, era raro haver um rei que fosse correto para com Deus. A grande maioria dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, foram maus aos olhos de Deus. Quase todos eles incentivavam o povo a adorar outros deuses. A lei de Deus foi quase esquecida. Nessa época, Deus levantou vários profetas para lembrar Israel da vontade de Deus e para acusar os pecados dos reis. Entre os anos 922 a 722 a.C., o reino de Israel teve os seguintes reis: Jeroboão I, Nadab, Bazã, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaias, Peca e Oséias. Entre os anos 922 e 586 a.C., o reino de Judá teve os seguintes reis: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Jeconias, Ezedequias ou Matanias. Os profetas. Durante um longo período, enquanto os reis eram maus perante o Senhor, Deus enviou vários profetas. Os profetas eram homens através de quem Deus mandava mensagens ao povo de Israel. Geralmente, as mensagens eram avisos para que as pessoas deixassem os caminhos errados. Se elas não ouvissem e não mudassem, coisas ruins iriam acontecer. Algumas outras vezes, as mensagens eram de consolo, anunciando boas coisas que iriam acontecer. Entre os vários profetas podemos citar Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, Zacarias, Malaquias e vários outros. Profeta Elias. A vida do profeta Elias girou em torno do conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão
era levar os israelitas a reconhecer-se a apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. O modo corajoso do profeta Elias falar ao rei Acabe e denunciar a impiedade de Israel fez dele um profeta exemplar e a pessoa mais qualificada daquela época para ser um exemplar modelo do precursor de Jesus Cristo. Elias era um restaurador e um reformador, empenhado em restabelecer a aliança entre Deus e Israel. Seu desafio ao rei Acabe, sua repressão a todo Israel e seu confronto com os 450 profetas de Baal foram embates que ele os enfrentou dispondo apenas das armas da oração e da fé em Deus. A oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. A oração só pode ser eficaz se feita segundo a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. O profeta Elias tinha certeza de que o Deus de Israel atenderia a sua oração por meio de fogo e posteriormente da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor. A queda de Israel. O reino de Israel, reino do norte, tinha sua capital na cidade de Samaria. A Bíblia conta que dos dois reinos, o reino do norte, Israel, era o mais perverso, onde os reis eram os mais ousados para provocar a ira de Deus. A maldade de Israel foi grande. Vários profetas avisaram os reis que eles não mudassem. Deus mandaria outro povo para escravizar o reino de Israel. E foi o que aconteceu. Em 721 a.C., o rei da Síria fez guerra contra Israel e assumiu total controle. O reino do norte é derrotado e levado para a Síria por Salmaneser, rei da Síria, em 722 a.C. A queda de Judá, exílio. O reino de Judá, reino do sul, tinha sua capital em Jerusalém. Os reis de Judá, em geral, eram menos maus que os reis de Israel, mas esses reis de Judá também, na sua maioria, desobedeceram a Deus e permitiram a adoração de deuses estranhos. Também em Judá, Deus levantou vários profetas para chamar a atenção dos reis e do povo. Mas pouco adiantou. Em 587 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá e tomou o reino. Nabucodonosor tirou os líderes do povo e os levou como escravos para a Babilônia. Assim terminou a autonomia do povo de Israel. 136 anos após a queda de Samaria, que é o reino do norte, Judá, reino do sul, foi derrotado e levado cativo para a Babilônia de Nabucodonosor. Ou seja, por aproximadamente 2.500 anos, Israel não pôde mais governar sobre si mesmo. Sempre havia um outro povo governando sobre Israel. Deus permitiu que isso acontecesse por causa dos muitos pecados de Israel. Recapitulando o que aprendemos, hoje trago algumas perguntas que estão na sua apostila. São elas. Primeiro, quem são os patriarcas de Israel, avô, filho e neto? 2. Por que relembrar a saída do Egito através do agir poderoso de Deus era importante para o povo de Israel? 3. Quem sucedeu Moisés na liderança do povo de Israel, Canaã? 4. Como aconteceu a queda de Jericó, a primeira cidade a ser tomada pelo povo de Deus? 5. Quem eram os juízes e quais os mais carismáticos? Por quê? Sexta pergunta. Quem foram os primeiros reis de Israel? Sétima pergunta. Quando o reino de Israel se dividiu em dois, o que isso representou para o povo? Oitava pergunta. Quem eram os profetas e por que Deus os enviava? Nona pergunta. Como aconteceu a destruição do reino de Israel e de Judá? São essas as questões. Responda aí no seu caderno e que Deus os abençoe. Até o próximo encontro.